Aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas, a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes. O empreendedorismo é justamente isso, o simples, o lógico, o risco. Então assim, viver é um risco, então ou seja, você já nasce empreendendo. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Eu tenho umas histórias de fracasso aí também, só que as suas são maiores que as minhas. E o pessoal não entende que você tem que fracassar pra acertar, né? Só quando você acerta é fácil, né? Então, o empreendedorismo é justamente isso, o simples, o lógico, o risco. Então assim, viver é um risco, então ou seja, você já nasce empreendendo. É, exatamente. Você já teve que vencer outros espermatozoides lá, né? Exatamente, cara, pra nascer já é uma baita empreendedorismo, só que as pessoas não percebem que quando ele nasce, ele já nasce um empreendedor vencedor, porque ele já nasce com sorte, sucesso, ele já nasce com proteção, com relacionamento, com network, né? Com proteção da mãe, ele já nasce ali todo bem relacionado. E eu nasci nessa situação, eu só não tinha o dinheiro. Isso é um detalhe importante, né? Mas é uma consequência. Você corre atrás, né? É porque eu nasci rico, né? O dinheiro você consegue produzir 16 horas por dia, não tem milagre. Se você se dedicar, se propor a fazer alguma coisa com paixão, prazer naquilo que você faz, se dedicar, aquilo que eu falo de foco, né? Se entregar como dono naquilo que você se propôs a fazer, assumindo responsabilidade, você já passa a ser empreendedor. Não é ter um CNPJ, é ter um comportamento, uma mentalidade empreendedora, querer servir o próximo. Alguém pegou uma pedra e levou de presente para uma pessoa que tinha uma doença que as pessoas chamam de tipo sem chance. Caramba. E essa pessoa levou com tanta convicção a pedra e essa pessoa diz, olha, em tal lugar, se você conseguir essa pedra, a pessoa vai sarar. E a pessoa foi lá para o lado do outro lado do mundo e trouxe a pedra. E a pessoa pegou aquela pedra e entendeu que aquilo era a salvação. E ela mentalizou e só não largava a pedra por nada. E ela resolveu o problema dela. É um símbolo, né? Virou um símbolo pra ela. Eu ganhei uma pedrinha dessa quando eu era pequenininho, quando a minha mãe dizia que eu podia. E com a pedra, quando você acredita de verdade, tem o poder de transformar quando você acredita e traz aquilo pra dentro de você. Então, o símbolo é relativo. Você sempre precisa ter uma motivação para acreditar. A minha pedra fundamental foi essa palavra da minha mãe, tipo assim, acredita e vai. Então, não importa o símbolo que você usa. Então, essa pedra serviu de exemplo para mim. Eu ganhei uma pedra e eu acredito na força que tem dentro de cada um de nós. A pedra foi só a motivação. Agora, a fé é que traz a transformação. Quando você acredita e tem atitude... Eu tenho um livro que chama O Poder da Positividade. Trouxe de presente para você também. Ah, é? Tá aí? Tá aqui. Quero. Então, e o livro, na realidade, esse presente é útil. Ele é a extensão da fé. É quando você acredita de verdade e põe no papel, ou seja, põe na prática aquilo que você acredita. Fala assim, fé, não importa a religião, importa aquilo que você... Não adianta só ter a fé e esperar, né? Não, toda religião é boa. Depende de que maneira que você pratica. Tem aquela piada, né? Do Deus me ajuda a ganhar na loteria, me ajuda a ganhar com a loteria. Compra o bilhete, pelo menos, né? Exatamente. Se você não comprar o bilhete, você não vai ganhar na loteria. Então, Deus é bom o tempo todo. Depende de como é que você está exercendo o que Ele fez para você. Porque Deus é um empreendedor poderoso. O que ele faz, o verdadeiro empreendedor? Ele usa o poder para servir, para atender, para poder auxiliar, para poder proteger. Então, baseado nisso, você tem livre-arbítrio, você faz as suas escolhas. E eu escolhi acreditar na minha mentora, na força da mulher, o poder da mulher. A mulher tem um poder absurdamente grande porque ela usa para servir, para atender, para poder proteger. Até para nascer você depende da mulher. Nós estamos no século XXI, ainda tem gente achando que ela tem que andar do lado. Não perceberam que ela está quilômetros na frente. Então, a hora que você traz isso para a realidade, para esse novo normal, e souber valorizar isso, uma pedra, aquilo que você acredita, os seus valores, você muda o seu ponto de vista. Interessantes pontos de vista. Para onde é que você está olhando? Para o estrume ou para o cavalo? Então, ou seja, eu sempre olhei para o cavalo. Então, a pedra é uma motivação para que você olhe para dentro e fale, olha o poder que você tem de transformação quando você aprende a acreditar. Então, alguém trouxe para você um presente inútil, mas dependendo do jeito que você olhar, aquilo pode transformar não só aquele dia, aquela situação, mas toda a sua trajetória durante o tempo que você fica aqui. E você ainda vai embora deixando um legado, aquela sementinha que você deixa no coração do outro quando você já faz com a intenção de proteger, de somar, de auxiliar,
de acrescentar na vida do próximo. Então, essa pedra, com certeza, é presente, inútil, que a hora que você pôr na sua mesa e lembrar do que eu tô contando para você, a história da pedra, e você vai ver que ela se torna útil à medida que você entende o poder da mentalidade. Como eu disse que eu nasci rico, um dos meus maiores patrimônios que eu já nasci com ele é justamente essa bênção. Todos nós nascemos ricos, todos nós nascemos abençoados. Todos nós somos filhos da mesma energia que diz para nós amém. Então o problema é as suas escolhas. Que tipo de escolha você está fazendo? E depois que você escolheu, o que você está fazendo para poder ir no sentido daquilo que você escolheu? Você precisa ter um propósito. Então quando você tem um propósito, se determina, come, bebe e dorme e se dedica 16 horas por dia naquele propósito, aí vem a energia superior e diz para você amém, seja feita a vossa vontade. Então qual é a sua vontade? Qual que é o seu propósito? O que você está buscando? E com certeza você vai alcançar. Não tem para A, para B, para C, gênero, cor de pele, não tem nada disso. Tem fé. Para uns demora um pouco mais, para outros demoram um pouco menos, às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas eu também concordo, acho que o trabalho vence tudo, né? Eu costumo dizer que é o tempo de Deus. Que Deus? O seu Deus. Aquele que está dentro de você. Não é o seu tempo, né? Não, mas você produz esse tempo à medida que você acredita e se dedica a fazer aquilo. Você quer ganhar dinheiro? Então, qualquer coisa que você faça 16 horas por isso, você fizer um podcast. O seu podcast tiver um horário marcado, tipo assim, olha, eu só posso fazer 40 minutos, então não vai rolar. Se você tem um podcast, você realmente tem um conteúdo para compartilhar e você faz com determinação, querendo acrescentar na vida das pessoas, vai acontecer o que acontece com o seu podcast. Seu podcast não é o que é por acaso. É que você traz coisas realmente com a intenção de ser algo que vai deixar uma marca, que compartilha coisas, conteúdos positivos para acrescentar na vida das pessoas. Aí as pessoas querem ouvir. Elas querem buscar aquilo. Nós somos emocionais. Essa coisa de negatividade, a pandemia, a desgraça, a notícia ruim, esquerda, direita, o problema, você pode, o outro não pode, baixa estima, isso não vai somar. Então, só que o que você traz nesse seu podcast faz toda a diferença, porque cada vez que eu ouço o seu podcast, eu percebo que ele acrescenta alguma coisa para muita gente. Então não tem sucesso por acaso. Aí eu percebo que você traz pessoas aqui que ficam aqui horas. Então, porque tem conteúdo e tem gente esperando esse conteúdo, porque nós precisamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa vivência, o nosso aprendizado, as histórias. Então, na realidade, é isso. Você faz as escolhas. Você, olha, eu pensei em fazer isso e consegui. Pensei em fazer tal coisa e consegui. Então, mas você não ficou pensando e dormindo até meio-dia. Às vezes as pessoas olham pra você e falam assim, Vilela, você é brilhante. Não, todos nós somos brilhantes. De alguma forma, né? Como é que você tá pulindo esse seu brilho? Como é que você pule o seu diamante do dia a dia? Porque todos nós podemos tudo, temos o mesmo cérebro, a mesma capacidade de pensar, de imaginar, de desenvolver a nossa inteligência. E só que alguns focam em determinadas coisas e fica melhor naquilo. Então, faça a sua escolha e foca, se dedica, come, bebe, dorme aquilo, que você com certeza vai conseguir atingir o seu objetivo. Então, não tem milagre. Eu queria ser importante. Queria ser um cara importante. Com 8 anos de idade. Ah, é? Olha o que eu fiz pra ser importante. Você era criança e você pensava em ser o quê? Ser importante. É? A minha mãe... O que era ser importante pra você? Alguém que cuida, que todo mundo fica em volta, se reverencia, tipo assim, acha você admirável. Eu via essa imagem na minha mãe. Minha mãe era essa empreendedora. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela pegava a de feira e dividia com os vizinhos. Ela já cuidava dos vizinhos. Eu achava que aquilo era um poder enorme. Toda a favela se reverenciava a minha mãe. Minha mãe cuidava de todos. E a minha mãe era uma figura que todos os lugares ela era atendida de A a Z, Deus da vizinha do lado até o prefeito. O carisma, aquela pessoa poderosa. E eu queria ser poderoso como a minha mãe. Era um exemplo. Ela me fortalecia, conseguia cuidar e conduzir 8 filhos morando numa favela. E eu queria ter aquele poder que a minha mãe tinha. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos e meio. E eu falei, como é que eu vou fazer agora para poder deixar o legado que a minha mãe deixou? Porque para mim, minha mãe é imortal. Porque para mim, morre só quem é esquecido. Como a minha mãe não foi esquecida, para mim ela é permanente. É imortal. Mas na época, como foi isso para você? Com 7 anos e meio? Olha, minha mãe me ensinou uma coisa muito forte, Vilela. Quando o sol entrava na festa do meu barraco de manhã, a minha mãe fazia a gente pôr o joelho e agradecer o privilégio de estar vendo o sol, o direito de mais um dia. Quando ela faleceu, eu estava tão forte nos meus valores que eu entendi que o recado dela era pra gente valorizar o tempo, que o tempo acaba. E eu entendi que o tempo da minha mãe acabou e eu não sofri. Eu só quis dar continuidade ao que ela fazia, que era cuidar das pessoas e ter a importância que ela tinha.
Pra eu Você continuar. pegou o propósito dela pra você. Isso. Eu não sabia o significado da palavra propósito, porque eu nem ia na escola. Mas eu entendi que eu queria ter o poder da minha mãe. Olha onde é que eu fui buscar o poder. Eu arrumei um trabalho com 8 anos de idade para sacar carvão. E com o dinheiro que eu sacava carvão, eu trabalhava 12 horas por dia, porque minha mãe sempre me ensinou que o dia tem 24 horas. Ninguém precisa mais que 8 para dormir. Então eu sabia que sobrava 16. E eu trabalhava 12 horas sacando carvão com 8 anos, e eu não achava que era exploração, que era trabalho escravo. Eu achava que era a oportunidade de eu ser importante, de eu buscar o meu grau de importância. Com aquilo eu conseguia ganhar um pouco mais de meio salário. Mas olha que interessante, eu pegava o meu meio salário, levava para casa e eu conseguia pôr na mesa café com leite e pão com manteiga. Porque o papai só conseguia arroz com feijão e o ovo porque a gente tinha uma galinha. Ah, é? Mas eu era um cara que complementava e conseguia pôr na mesa café da manhã, sendo o filho mais novo de 8 irmãos. Aquilo me dava um grau de importância, eu me sentia o máximo. E aquilo para mim virou propósito. O que eu posso fazer para somar na vida do outro? Eu mudei de endereço, mudei de estrutura, os tempos passaram. Para mim os tempos não foram difíceis, foram sendo diferentes. E o meu propósito continua o mesmo. Todos os dias eu saio de manhã com um propósito muito claro. Saber o que hoje eu posso fazer para fazer diferença a partir de mim, cuidando de mim, e em seguida o que eu posso fazer para somar na vida de mais alguém, começando com Deus. Empreendedorismo para mim é isso. Quando você levanta de manhã com um propósito claro de somar na vida do próximo. Todos nós temos capacidade de empreender, capacidade de fazer em benefício do outro. E as pessoas têm dificuldade. Ah, mas você passou tempos difíceis. Não, os tempos não foram difíceis, foram diferentes. Eu fui feliz a vida inteira. É o propósito, o ponto de vista, como é que você está olhando as coisas? No meu ponto de vista, que eu tenho muita fé, Deus não sacaneia ninguém. São fases que você vai passando e vai adquirindo anticorpos. Meus filhos são tudo frágeis e eu tenho anticorpos. Então, assim, eu sou privilegiado. Então, assim, você já nasce na condição para ser forte, para ser resiliente. Quando você nasce nessa condição, você nasce com mais possibilidade de ir para a próxima fase e de ser resiliente para cada fase que aparece. Porque a natureza é perfeita. Ela te cria naquela situação, você faz as melhores escolhas, porque eu morava na favela você pode fazer escolhas. É só você copiar. Escolhe aquilo que o outro escolheu e está dando certo. Porque quando você erra na escolha, começa a dar errado muito cedo. Quando você percebe que tem pessoas que fizeram escolhas diferentes que deu certo, copia. Eu copiei os meninos que carregavam marmita, porque os outros meninos que carregavam outro tipo de coisa duravam menos. Você já viu que podia ter problema se você entrasse. Tinha 2 escolhas, você escolheu. Por que eu escolheria uma coisa que eu tô vendo que tá acabando rápido? Que dá mais dinheiro, mas que acaba rápido. Eu não sou mais honesto ou mais inteligente, eu só fiz uma escolha melhor. Eu só copiei aquilo que dava certo. Então, eu acho que todos nós podemos fazer isso. Vê o que tá dando certo? Copia. É simples assim. Empreendedorismo, pra mim, é comportamento, jeito de pensar, atitude e assumir responsabilidade como aquele problema é seu. Existe problema? Existe. De quem é o problema seu? Então você começou a empreender. Existe tudo um pouco. E hoje nós temos a maior empresa de reciclagem automotiva da América Latina. Nós desmontamos um ônibus e um caminhão a cada 3 horas. Numa escala industrial, com mais de 150 colaboradores. É uma referência no mercado de reciclagem automotiva. É o que tem de inovação. Já é uma empresa trabalhando para ter ESG. O que mudou de eu catar latinha e ter uma empresa que recicla em série ônibus e caminhão? Eu costumo dizer para você que mudou o tamanho da lata. É o mesmo trabalho. É o mesmo trabalho, a mesma dedicação, é o mesmo pensamento, mesmo carinho, a mesma disciplina e o mesmo pensamento e o mesmo propósito de querer fazer diferença, gerar oportunidade, somar na vida do sanitário. Fui catar latinha. Ganha esse dinheiro fazendo qualquer coisa de forma lícita, você vai ganhar dinheiro. Em lícita também, só que não vai durar. Mas se você fizer de forma lícita, você consegue fazer uma trajetória e deixar um legado. Eu comecei catando latinha, depois fui sacando carvão, depois fui catar latinha na teia sanitária por 2 anos. Era um tipo de um lixão. Lixão céu aberto. Mas lá se jogava tanta coisa fora que eu achava até coisa pra comer, coisa pra levar pra... Claro. China, tudo que era vencido do mercado jogavam fora antigamente, lixão céu aberto.
Só que chegava fechadinho, aquilo pra gente era um presente. Caramba, que tipo do que você achava lá? Latinha? Salame, iogurte, sorvete, queijo. Aí é os anticorpos que você falou aí, que você tem até hoje, né? Eu não tenho trauma, eu tenho anticorpos. Aquilo pra gente era um banquete. Eu era muito grato por isso, do tempo que eu fiquei lá, ajudei muita família através disso. Então não é uma reclamação, não acho que foi difícil, foi um lamento, foi uma oportunidade. E eu ainda consegui ganhar um bom dinheiro lá por 2 anos. E eu quebrei a primeira vez porque eu enterrava esse dinheiro e acharam as minhas latinhas enterradas, porque foram limpar o terreno que eu enterrava as latinhas. E eu quebrei pela primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade. Você enterrava o dinheiro? Eu não tinha instrução, orientação, não tinha nada. A gente ganhava o dinheiro, juntava tudo aquilo em latinha de leite em pó. Sim. E levava para um terreno próximo da favela, enterrava e o mapa era as moitas. Caramba. A prefeitura foi limpar o terreno, passou a máquina e nós quebramos. Sumiu o dinheiro. Meu Deus do céu. 2 anos. Putz, cara. E aí, você entrou em desespero? Como foi? Nós começamos, cara, olha que interessante, a força da fé. Nós começamos a rir um pro outro. Pô, que idiota, quando nós deixamos todo o dinheiro aqui. Olha, e nós ríamos, a gente não chorava, não lamentava. Nós ficamos tão duros que para poder conseguir começar de novo não dava, porque tinha que pagar os meninos, a gente comprava já a mercadoria dos meninos e tal. Para começar de novo, nós precisávamos dar um jeito de sobreviver, de comer e tal. Nós fomos pedir fruta no vizinho. Olha que interessante como Deus é bom o tempo todo. Nós fomos pedir fruta no vizinho, o vizinho deu um monte de fruta para nós. Mas não podia levar embora. A gente ficou com o olhinho assim triste, ele acho que ficou com dó da gente e deixou a gente levar limão. Limão, mas olha, a mamãe ensinou o seguinte: ganhou, agradece. Nós agradecemos e aproveitamos que era de graça e levamos 2 sacos de limão de 60 quilos para casa. No primeiro dia fizemos limonada até passar mal. No segundo nem açúcar tinha. E nós continuamos a rir. No final de semana, 1 dia depois ou 2 dias depois, teve feira no bairro. Nós não sabíamos ler e escrever, mas sabíamos contar. Contamos de 12 em 12 e fomos para a feira vender limão. Olha a arte de vender. Como a gente se preparava para vender limão. Eu fui em Harvard fazer um treinamento há pouco tempo. E eu... Vou colocar mais perto. E lá, na Universidade de Harvard, eu estava treinando o que eu já fazia com 11 anos. A alegria, a força da alegria, a felicidade. E como se faz para vender. Um treinamento de venda. Vou dar um treinamento de venda que eu recebi, que eu fiz na prática, que ensino em Harvard. Que qualquer um de nós podemos fazer aqui agora. Eu saía na feira e sorria com 2 saquinhos de limão. A madame olhava, se contagiava com o meu sorriso e comprava o limão. Nós vendemos tanto limão que nós conseguimos em 2 anos ter uma banca na feira. E aquilo nós conseguimos crescer de novo. Olha que interessante, para vender você só precisa disso, entender para atender. E por consequência você vai vender. Entender o quê? As pessoas. Vender, atender quem? As pessoas. Porque quem vai comprar também são pessoas. Então quando você tem essa energia, tem esse propósito na venda, você com certeza vai cativar, vai conquistar uma pessoa e não um cliente. E essa pessoa volta de novo, e você sorri de novo, e você agradece de novo, e você vai conquistando e agregando pessoas que se transformam em clientes ativos, tatuados. E aquilo permite que você seja o melhor vendedor naquilo que você se propôs a vender. E quem compra, quem fornece, quem compartilha, quem produz, é sempre uma pessoa. E quem vai ajudar você em todos os sentidos é uma pessoa. Então não subestime, aprenda a conviver com pessoas, aprenda a lidar com pessoas, a conviver com os diferentes. As pessoas são boas, elas só são diferentes.